Será que a cirurgia de desvio de septo tem risco ou é uma cirurgia simples? Vem comigo que eu vou te explicar sobre o assunto. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar aí sobre risco cirúrgico para desvio de septo. Normalmente a pessoa, por que ela vai fazer essa cirurgia? Vamos pegar aqui o nosso cara rachada. Normalmente porque o corneto está aumentado, então a pessoa deita, o nariz entope toda hora, ou ela tem um desvio que sempre um lado está mais entupido, ou ela pode estar tendo dor de cabeça por conta desse desvio. Existem várias indicações para cirurgia de desvio de septo. E quando a pessoa tem indicação, o melhor é fazer a cirurgia. Mas será que tem risco? Será que tem idade para fazer essa cirurgia? Como que é essa cirurgia? Será que vai ficar tudo roxo? Será que vai incomodar? Será que vai ficar com tampão nasal? Então nós vamos falar sobre isso e esclarecer todas as dúvidas. E muita coisa você vai se surpreender. Mas antes de começar, já clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e também seja um membro do canal com conteúdos exclusivos para vocês, onde vocês vão receber e-book, onde vocês vão ter conteúdo com maior frequência e conteúdo curtos para poder já ir direto ao ponto. Então nós temos vários tipos de conteúdo para quem é membro do canal. Acessando lá, vocês vão se surpreender. E agora vamos falar desses riscos aí. Nada pior do que viver com o nariz entupido. A pessoa sente menos cheiro, a pessoa não consegue desenvolver um exercício bem feito, a pessoa deita e o nariz entope, começa a respirar pela boca, começa a ter ronco, começa a ficar com a boca mais ressecada à noite, e aí tem que acordar toda hora para tomar água. Então, se você tem um desses sintomas, provavelmente o otorrino vai tentar tratar esse problema, tentar diminuir o tamanho do corneto nasal para ver se compensa pelo desvio de septo, porque muitas vezes tem um desvio e tem o corneto. Então, se você diminui o tamanho do corneto, você cria espaço entre os dois e respira melhor. Mas muitas vezes o tratamento pode falhar, pode não ser suficiente e ser indicado a cirurgia. Falei, caramba, e agora? Será que eu vou precisar quebrar o nariz? Será que vão ter que abrir meu rosto para entrar no septo? Como que será que acontece? Então vou explicar tudo agora para vocês. A cirurgia, primeiro, o que é o septo? O septo é a parede que divide uma narina da outra. Então se você pegar aqui, ó, isso é o septo, tá? Então aqui, ó, é o finalzinho do septo, tá? Então isso daqui é o septo. Então o septo é a parede de cartilagem, ela é metade cartilagem, metade osso, que divide uma narina da outra. Então vem essa parte do nariz, vem o septo e vem outra parte do nariz, tá? Então septo significa divisão. E essa é o que divide uma narina da outra. Quando esse septo está reto, ok. Quando ele está desviado, aí ele pode causar problema, pode entupir mais esse lado. E muitas vezes o corneto desse lado, ele não vai ficar aqui, porque tem um corneto desse lado e um corneto desse lado. Então esse corneto vai ser amassado pelo desvio e esse corneto ele vai estar livre. Só que o corneto não vai estar assim, com espaço para respirar. Esse corneto ele vai crescer e ocupar esse espaço. Então a pessoa que tem desvio, ela acaba tendo obstrução para os dois lados. E é muito comum também a pessoa deitar, o nariz entupir. Deita de um lado, entope de um lado. Deita do outro, entope do outro. Por quê? Porque aqui passa bastante sangue e quando a pessoa deita, esse sangue vem, incha essa estrutura e piora a respiração. Então vamos lá. Como é feita essa cirurgia? É feita toda por dentro do nariz, com uma câmera que entra lá dentro e nós conseguimos ampliar a imagem. Uma coisinha que é desse tamanho lá dentro do nariz, na imagem a gente vê desse tamanho. Então nós conseguimos ampliar e enxergar tudo por dentro. Então nós vamos corrigir esse desvio está assim, a gente vai corrigir, tá pessoal? Só que lembra do corneto que está aqui? Se eu vou corrigir esse desvio, eu não consigo, o desvio não consegue chegar até aqui, porque esse corneto não deixa, porque ele ocupou esse espaço vazio. Então nós temos que reduzir esse corneto para trazer o septo para o lugar. E aí o ar entrar pelas duas narinas livremente e a pessoa respirar muito bem. Normalmente, a pessoa sempre fica com o lado dominante. Ah, doutor, respiro melhor, um pouco melhor desse lado, um pouco melhor daquele,
mesmo depois da cirurgia. Mas a respiração, se tampa uma narina e respira, vai bem. Se tampa outra narina e respira, vai também muito bem. Então o pessoal passa a respirar de boca fechada, tem muito mais fôlego, tem muito mais dinâmica no exercício quando ela vai fazer e nada mais prazeroso do que respirar bem pelo nariz. Então esse desvio vai ser feito todo por dentro do nariz, é feita uma incisão lá por dentro da cartilagem, aqui por dentro, nós acessamos o septo, corrigimos e aí finaliza e deixa 2 pontinhos ali que vai ser absorvido com o tempo, tá? Com o tempo que eu falo assim, de 7 a 10 dias ele já cai sozinho, não precisa ficar mexendo. Essa estrutura também, quando nós vamos fazer a cirurgia, nós vamos diminuir essa cirurgia. Existe uma cirurgia chamada de turbinoplastia, tá? Então nós abrimos aqui essa estrutura, nós acessamos o ossinho que está lá dentro, diminuímos o volume disso, só que aqui no fundo tem uma artéria que é razoavelmente calibrosa e que pode às vezes sangrar, tá pessoal? Só que hoje em dia, com o acesso da câmera, nós conseguimos ir lá no fundo, identificar essa artéria e cauterizar ela, tá? É uma artéria que sai aqui da artéria da região maxilar e vai para dentro do nariz e vai vascularizar o corneto nasal, que ele é cheio de sangue. Qual que é o maior problema pós-operatório? É a pessoa fazer esforço. O que acontece? A cirurgia não tem dor, a pessoa sai sem tampão, às vezes fica um pouquinho de sangue nas primeiras 48 horas, mas depois não tem mais sangue e muitas vezes pode não entupir o nariz. É comum entupir de 6 a 8 horas, mas tem paciente que o nariz nem entupir, ele chega a entupir. E aí que eu começo a ficar preocupado. Por quê? Se não está doendo, se não está sangrando, se não está entupido, a pessoa ou vai subestimar a cirurgia ou ela pode fazer um esforço maior. Ah, não, o doutor está exagerando aqui. Já estou respirando bem, nem parece que eu operei, ó, tá tudo tranquilo aqui. Eu vou, sei lá, vou sair de casa, vou fazer isso. Não pode. Então, é uma cirurgia de baixo risco, mas o paciente tem que fazer a parte dele. O paciente tem que fazer o repouso. O paciente tem que fazer as lavagens nasal. Os pacientes que tiveram sangramento pós-operatório comigo foram pacientes que subestimaram a cirurgia. E eu tenho conversa com todo mundo. Falo, ó, não pode fazer esforço, só depois que eu liberar. Tem que ser tudo dentro dos conformes. Quando o paciente subestima, porque ele está indo muito bem, ele não está sentindo dor, ele não está tendo sangramento, ele não está tendo nada. Aí que mora o perigo. Então, tem que tomar muito cuidado. O principal risco pós-operatório é de sangramento nasal. Mas o paciente, a maioria das vezes, é o paciente que não faz a parte dele e muitas vezes abusa um pouquinho e aí pode sangrar. Quer dizer que a cirurgia então não tem risco, doutor? Tem risco. Tudo na vida tem risco. É uma cirurgia considerada de baixo risco e baixa complexidade, tá? É diferente de uma cirurgia cardíaca, que é a máquina vital aí. Mas o nariz, ele tem uma importância muito grande na parte respiratória. Não é um órgão vital, mas ele é responsável por toda a sua respiração durante o dia e noite. Então, se você não respira bem e você tratou e ainda continua entupido, você precisa operar. Mas então, doutor, então é uma cirurgia de baixo risco, ok. E o que deve ser feito? O que eu falo para o paciente? Atravessar a rua é uma coisa que você faz de baixo risco. Só que se você atravessa fora da faixa de pedestre e nem olha o sinal se está verde para você ou não, e pega e sai atravessando a Avenida Paulista, o que vai acontecer? A chance de ser atropelado e morrer é muito grande. Então o que você faz? Você para, você olha, você vê se está verde no seu sinal, você vai atravessar na faixa de pedestre e mesmo com tudo isso ok, você ainda vai atravessar olhando para ver se não vem um doido ali e te atropela. Aí você atravessa com segurança, você atravessa com baixo risco e está tudo certo. Cirurgia é a mesma coisa. Nós temos que prever tudo na cirurgia. Então, se o cirurgião ele está antenado nas complicações que pode acontecer, ele vai prevenir isso. Mesma coisa, você vai atravessar a rua, você está antenado que pode vir um doido ali e te atropelar, você já fica de olho. Então é isso que faz a cirurgia diminuir o risco dela. Uma boa anestesia geral. Eu gosto de ter minha equipe própria de anestesia
para poder fazer a anestesia do jeito que eu gosto, que é endovenosa alvo controlada. Nós temos equipamento para poder controlar e ver o nível de consciência do paciente e assim não fazer anestésico a mais e nem a menos, o suficiente para ele manter o nível de consciência dentro da anestesia geral. E muito importante também, mais importante do que a cirurgia, é o pós-operatório. O que eu gosto de fazer? Meu telefone fica 24 horas com o paciente. E, fora isso, eu operei um paciente nas próximas 2 semanas, eu não posso ficar mais do que 2 horas distante do paciente. Tem um congresso que é a 3 horas daí da cidade. Não vou, porque o paciente está operado. Então, se eu quiser ir para o congresso, eu tenho que dar 2 a 3 semanas sem operar para eu poder ir. Tem uma viagem. Não vou. Por quê? Porque o paciente precisa estar assistido. Porque se acontecer qualquer coisa, mesmo que seja de madrugada, o cirurgião tem que estar disposto para o paciente. Sangrou às 3 horas da manhã. Doutor, está sangrando. Vamos para o hospital, estou indo lá e eu quero te ver como é que você está. Para minimizar os riscos e fazer uma retaguarda muito bem feita. Então tem as obrigações do cirurgião, tem as obrigações do paciente, tem todos os exames pré-operatórios que precisam ser feitos e temos que a todo tempo prevenir sangramento nasal. E isso depende diretamente do paciente também. Certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre cirurgia de desvio de septo. Espero que vocês, se você tem uma obstrução nasal, escolha um bom cirurgião, faça a cirurgia, porque vai devolver muita qualidade de vida para você nos seus exercícios, no seu sono, certo? Muita gente me pergunta, doutor, onde você atende? Atendo na Avenida Paulista, atendo em Mogi das Cruzes, as informações estão na descrição do vídeo e o que precisarem eu estou à disposição. Combinado? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e sem esse nariz entupido.